Então, Atos capítulo 19, os irmãos vão perceber que aquilo que vimos na semana passada, o cuidado que Áquila e Priscila tiveram com Apolo, né? Eles não acharam que Apolo ter um evangelho, um quase-evangelho, era suficiente, só porque ele falava em Jesus, mas ele não falava adequadamente, ele não falava com precisão a respeito da doutrina e da história do Senhor Jesus, ele falava com precisão aquilo que ele conhecia do Senhor Jesus Cristo, que era basicamente o que João Batista tinha pregado. Então, aquilo serve de preâmbulo, serve de introdução ao capítulo 19 de Atos, onde nós vamos ver uma situação semelhante acontecer. Eu peço que você, então, acompanhe a leitura aí a partir do versículo 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E tendo eles ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Vou repetir o versículo 5. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a leitura de sua palavra. Vamos à explicação do texto. Você viu que Paulo, depois de passar por alguns lugares onde ele já tinha estabelecido igrejas, chegou finalmente a Éfeso. Se você lembrar do capítulo 18, você recordará que Paulo esteve em Éfeso antes e que ele não se demorou ali, mas que ele prometeu até voltar se Deus assim permitisse. Ele disse, no verso 21 do capítulo 18, mas despedindo-se disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando partiu de Éfeso. Deus quis. Então Paulo volta a Éfeso. E quando ele chega ali, ele encontra um grupo que Lucas anota como sendo um grupo de discípulos. Uma palavra que ele reserva muitas vezes para uma igreja, para um grupo de cristãos. Mas nem sempre. E aqui é o caso. Porque quando Paulo começa a interagir com esse grupo, alguma coisa faz com que ele pergunte o que ele perguntou. E é interessante que ele não pergunta: vocês falaram em línguas? Vocês tiveram alguma manifestação espiritual? Ele associa a presença do Espírito Santo ao batismo, à profissão de fé dada no batismo. Por isso é que Paulo pergunta para eles: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Então, a ideia dessa pergunta é muito interessante e importante para a compreensão do texto. Primeiro que algo chamou a atenção de Paulo para ele fazer uma pergunta que não é registrada em nenhum outro lugar do livro de Atos. Ele encontra e reencontra vários discípulos e várias igrejas ao longo das viagens missionárias que faz, mas não lhes pergunta nada disso. Então, quando ele entra em contato com aquele grupo, alguma coisa mostra uma deficiência no modo como eles falam da fé. Então, eles sabem de Jesus, como Apolo sabia, porque eles foram batizados no batismo de João. O batismo de João significava que você estava aceitando o que João Batista dizia. Quando ele apareceu batizando no Rio Jordão e os judeus saíam para ouvi-lo, ele anunciava o Messias que estava para chegar, o Cristo que viria, e alertava que deveria haver arrependimento dos pecados e sujeição à vontade de Deus. As pessoas que assim concordavam com a mensagem, se submetendo a ela, se batizavam. E essa é a ideia do batismo. Quando alguém vai ser batizado em nossa igreja, ele vem diante da assembleia dos irmãos, comparece, dá o seu testemunho. O que nós queremos saber dessa pessoa é se ela crê em Cristo como seu Salvador. É se ela confia que o sacrifício de Cristo na cruz é suficiente para perdoar os pecados dela. É se ela entende que os seus pecados colocam Deus como seu juiz e como seu executor.
mas que Cristo é o seu advogado e é o pagamento da dívida, de modo que ela não deve mais nada a Deus por causa de Cristo Jesus. É se ela entende que a fé em Cristo não é uma produção dela mesma, não é uma força de vontade que se concentra em Jesus Cristo, mas é um dom de Deus, dádiva de Deus, graça de Deus. E se ela compreende que relacionamento com Deus não se dá primariamente numa base subjetiva de sentimentos. Eu sinto que Deus está aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Esse tipo de coisa. Mas compreende que relacionamento com Deus se dá numa base de obediência e confiança àquilo que Deus diz, o que significa no vocabulário bíblico viver e andar pela fé. Aprendemos que fé é isso, não é? Já aprendeu que fé não é um tipo de força que você vai juntando e se você acreditar muito, vai acontecer. Isso funciona em desenhos animados da Disney e outros similares. Não funciona na vida cristã assim. Fé é uma atitude adequada de obediência e confiança com relação àquilo que Deus diz na sua palavra. Então essa pessoa, ela também entende, quando ela vem dar sua profissão de fé, de que relacionamento com Deus se dá no fundamento confiável, inabalável da palavra de Deus. Quando ela presta essa confissão de fé, então ela é aceita para o batismo, ela desce às águas, é batizada, dando o seu testemunho. Então, quando alguém era batizado por João, estava também afirmando sua concordância e sua obediência àquilo que João Batista falava. Exatamente como alguém que se batiza numa igreja evangélica está dizendo que não somente concorda, mas que se submete à mensagem do evangelho. Quando Paulo chega em Éfeso, ele encontra um grupo que conhecia a mensagem de João, que falava sobre Jesus, que ainda viria. Mas eles não sabiam mais do que isso. Talvez soubessem até que Jesus veio, mas não tivessem entendido todas as implicações. Os irmãos se lembram no início do livro de Atos, bem lá no começo, né? Finalzinho do Evangelho de Lucas e início do livro de Atos, a dificuldade dos próprios discípulos, que andaram com Jesus cerca de 3 anos, de compreender tudo o que significava o Messias morrer. E como Cristo, depois da ressurreição, teve que andar com eles por um período de 40 dias, nos quais Jesus se reuniu com eles, comeu com eles, almoçou com eles, jantou com eles, ressurreto, Cristo ressurreto, explicando para eles o Antigo Testamento e dizendo: convinha que o Cristo padecesse, desse a sua vida em resgate de muitos. Jesus não só se apresentou ressurreto para eles, o que já deveria ser alguma coisa suficiente, mas não era suficiente. Porque ali eles criam, sim, Jesus está vivo, mas qual a natureza desses acontecimentos? Dele ter morrido e dele ter ressuscitado. Então Jesus explica para eles a salvação, o perdão dos pecados, todas essas situações, ligadas intimamente à morte e ressurreição, e daqui a pouco à ascensão de Jesus e à descida do Espírito Santo. Tudo um conjunto só, tudo um grupo só. Esse grupo não tinha sido batizado nessas verdades. Eles apenas conheciam o batismo de João. Quando Paulo ouviu isso, a luz vermelha no painel acendeu. Ele disse: não posso deixar assim. Paulo não disse: que bom, que legal, irmão. Já está bom, o importante é que vocês estão sendo honestos, sinceros, e vamos fazer a obra, né? Vocês vão aprendendo as coisas aos poucos, assim. Não, Paulo disse: aqui está uma situação perigosa. Esse grupo precisa compreender quem é Jesus, e então se submeter a Cristo, dando prova disso no batismo, e então começar a viver na dependência e no poder do Espírito Santo. O Paulo não viu nada disso, ele perguntou: recebeste o Espírito Santo quando fostes batizado? Não. Quando crestes? Não. Aí ele pergunta: então, o que vocês foram batizados? Faz a ligação. Não é interessante isso? Ele não achou assim: mas foram batizados, né? Já fomos. Mas em quê? O primeiro batismo não foi suficiente. Não foi reconhecido como batismo. Ele perguntou: em quê? Em João, no batismo de João, não. Não é suficiente. Foi o que Paulo pensou e foi o que Paulo disse para eles. João batizou
tendo por fundamento a mensagem de que o Messias viria, a saber, é o que diz lá no final do versículo 4, em Jesus. Literalmente, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Aí o pessoal olhou para ele e disse assim, e? O que você quer dizer com isso, Paulo? Isso a gente já sabe. Não. Tendo ouvido isto, é que é uma expressão que pega muita gente aqui de surpresa, porque dá a impressão que a conversa foi só essa. É como se Lucas estivesse ali com um gravador, né, gravando cada palavra, simplesmente anotando isso, e você já aprendeu, você deve se lembrar disso, que Lucas faz resumos do que é feito. Você não tem que entender que aconteceu cada coisa aqui somente no curto espaço de tempo que ela é narrada. Você lê o livro de Atos rapidinho, o pessoal que está lendo aqui a Bíblia em 90 dias vai passar pelo livro de Atos, assim, uns 2 dias talvez, menos que isso para você ler um período que foi entre 30 e 40 anos. Então, o que você tem aqui, não é que Paulo fez essas perguntas e ouviu essa resposta e simplesmente não. Paulo passou tempo suficiente para perceber que havia alguma coisa com aquele grupo, para conhecer o grupo. Depois, então, tem um encontro que ele pergunta e, a partir daí, ele começa a ensinar sobre Jesus da mesma forma como Jesus fez com os seus discípulos depois da ressurreição. Tendo ouvido isto, a mensagem a respeito de Cristo, não é assim, olha, João falou para crerem naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Ah, então era isso, Jesus que morreu para que os nossos pecados fossem perdoados, a ira de Deus fosse desviada, e então, crendo nele, nós recebêssemos a certeza da salvação, sendo que ainda por cima, depois que ele subiu aos céus, ele derramou o Espírito Santo que habita a igreja, capacita a igreja para todo o trabalho, e ordenou a pregação do Evangelho em todo mundo. Paulo ia cair para trás com o negócio desse. Peraí, milagre assim, extraordinário desse tipo, só uma intervenção completamente atípica em tudo que Deus faz? Não, irmãos. Foi o ensino comum da palavra de Deus. Paulo explicou todas essas coisas para eles. Certamente respondeu a muitas perguntas e certamente ouviu muito, uau, gente, é melhor do que eu pensava, então é muito mais do que a gente imaginava. João tinha apenas aberto a porta, esse caminho é maravilhoso. Vocês entendem isso agora? Vocês creem nisso agora? Cremos nisso, então agora vocês podem ser batizados. E aí ele os batiza. E pela 4ª vez, e são só 4 vezes, em todo esse período de 30 a 40 anos do livro de Atos, o Espírito Santo tem uma manifestação extraordinária. Você lembra? Jerusalém, depois Judeia, Samaria, confins da terra, não é assim? Não é esse o esquema de Atos 1:8? E é assim o esquema de todo o livro de Atos. Então o Espírito se manifesta lá, em Jerusalém, quando desce no dia do Pentecostes. O Espírito se manifesta em Samaria também, embora não se fale que eles falaram línguas ali. O Espírito se manifesta em Atos 10, na casa de Cornélio, como sobre nós no princípio, diz Pedro, não é? Ali. E finalmente, pela última vez, se manifesta agora no último lugar que faltava, simbolizando Éfeso aqui, os confins da terra. É muito interessante que na sequência se diz que todas as pessoas na Ásia ouviram do Evangelho, com o trabalho feito a partir de Éfeso. Não é? Então, houve uma grande divulgação do Evangelho. Então, pela última vez, o Espírito Santo se manifesta de forma extraordinária e diferente um pouco, porque aqui se diz que eles tanto falavam em línguas como profetizavam, o que não aconteceu em Atos 2. É como se o Espírito estivesse dizendo, olha, não tem nenhuma barreira. O que aconteceu com a igreja em Jerusalém, o que aconteceu com os samaritanos, o que aconteceu com Cornélio na casa dele, ainda ali, naquela região, né, agora acontece e vai acontecer em qualquer lugar. O Espírito vai atuar. Não é uma 4ª descida do Espírito Santo, é uma 4ª manifestação extraordinária de um mesmo evento irrepetível no livro de Atos. E o texto termina dizendo que eles eram, ao todo, uns 12 homens. Significativo isso, não é? Mas não coloque mais significado do que está dizendo ali. Ele tem um grupo que agora é uma igreja de 12 pessoas ali reunida.
E você vai ver que, na sequência, o ministério de Paulo na Ásia, que se inicia em Éfeso, é um dos mais demorados e também um dos mais difíceis. Ele vai se referir a esse ministério lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, dizendo assim: se como homem eu lutei contra as feras em Éfeso, para você ter uma ideia, Paulo usa a figura de uma arena na qual colocaram-no e então soltaram as feras, entendeu? No ministério dele em Éfeso. O que aconteceu aqui? Aqui acontece aquele episódio que a gente vai ver a seguir, né, dos judeus que, primeiro, Paulo prega vários sábados na sinagoga, até que um grupo começa a fazer aquela encrenca de sempre, então Paulo sai dali e vai pregar em outro lugar, na escola de um sujeito lá, começa a pregar e ele fica pregando ali por muito tempo, uns 2 anos pregando ali, né? Isso causa um efeito muito grande naquela província romana da Ásia, onde Éfeso ficava, a região que hoje corresponde mais ou menos à Turquia. E então, depois disso, mostra que Paulo, através de Paulo, Deus fazia sinais extraordinários, como aconteceu em Jerusalém, e agora eles se apresentam em Éfeso também. Depois disso, aparece um grupo lá de exorcistas judeus que achavam que podiam expulsar demônio através de fórmulas mágicas. Só que a fórmula mágica deles, eles achavam que era melhor que a dos outros. Em nome de Jesus é quem Paulo prega, não funcionou. Depois disso, também um grupo de pessoas trouxe alguma coisa que, para mim, que sou um amante dos livros, num primeiro momento é uma coisa que me deixa assim muito boquiaberto, né? Porque eles trouxeram muitos livros e queimaram muitos livros. Que coisa politicamente incorreta, não é? Queimar livros por causa de uma mudança de fé. Mantém aqueles livros que eles devem ter alguma sabedoria. Eu aprendi a ler com minha mãe em casa, antes de ir para a escola. Foi minha mãe que me ensinou a ler. Depois que eu aprendi a ler, eu pegava tudo para ler. Tudo caía na minha mão, eu estava lendo. O primeiro livro que eu li completo foi um livro de 2º grau de geografia. Você vê. Né? Para um garoto lá, de menos de 10 anos, pega um livro de 2º grau de geografia e começa a ler assim, é porque eu estava amando leitura desde sempre. Ensinei para ser a mesma coisa para as minhas filhas, que leem com uma voracidade tremenda. Então, quando eu ouço falar de livros que são queimados assim, eu tento, na minha cabeça acontece aquela associação disso aqui com aquilo que aconteceu em Berlim, na década, durante a Segunda Guerra, quando muitos livros foram queimados também. Não tem nada a ver, os motivos são completamente diferentes. Eles se viram libertos das mentiras e dos enganos, do que achavam que era magia, feitiçaria. Eles trouxeram tudo aquilo e queimaram ali. Era Paulo ensinando para eles aquilo que Paulo escreve aos Filipenses, dizendo: aquilo que para mim era lucro, considerei como perda para ganhar a Cristo Jesus. Considerei como refúgio. Ele abre mão daquilo, não quero saber disso. Não é que não haja coisas boas na criação. Você sabe que há, né? Lembra? Criação, queda, redenção. Mas tem muita coisa que precisa ser posta de lado, irmãos. Os crentes são chamados muitas vezes a serem politicamente incorretos, não importa o que digam deles. Então, todo esse ministério, depois, mais adiante, você vai ver com Demétrio, né, um ourives. Eles ganhavam muito dinheiro com nichos de Diana, pequenas imagens do templo de Diana, que estava em Éfeso, e daqui a pouco isso começou a perder valor, porque ninguém queria comprar mais. Vocês estavam queimando livros de falsas religiões, de feitiçaria, de magia, outras coisas, ninguém ia querer mais aqueles templos, aquelas imagens de Diana, aquele negócio assim. O negócio deles começou a dar problema e eles foram, naturalmente, reclamar disso. Houve uma perseguição contra o trabalho apostólico e contra a igreja ali, mas a igreja permaneceu firme, né, apesar disso. Esse trabalho, com tantas dificuldades, e com tantos frutos também, porque é sempre assim, teve início como? Paulo chega num grupo que ainda não está preparado e ensina para esse grupo a verdadeira base do Evangelho. É a partir daí que o trabalho flui corretamente. Então não adianta a gente correr tentando os resultados, porque os resultados são trabalho, são função, são problema de Deus. Nosso trabalho é a obediência à sua palavra, a sujeição a Ele, na dependência e no poder do Espírito Santo.
Nosso trabalho é conhecermos as Escrituras e conhecermos o Evangelho que pregamos. Nosso trabalho é confiar que o Evangelho que pregamos é suficiente, não somente para a salvação, mas para influenciar, inclusive, estruturas como as que nós vamos ver a partir da próxima mensagem, no próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Nosso trabalho é esse, os resultados são de Deus, e os resultados, como você já viu até aqui, eles virão em forma de perseguição, em forma de dificuldade, em forma de obstáculo, em forma de problema. Mas também os resultados virão em forma de crescimento, de amadurecimento da igreja, de frutos, de gente se convertendo, de libertação. E uma coisa dificilmente vem só sem a outra. Mas eu fecho agora a mensagem fixando o versículo 5 que eu repeti. Tendo eles ouvido isto, foram batizados no nome de Jesus. Você já aprendeu desde o início dessa série de mensagens que o nome de Jesus é um tema central no livro de Atos, porque é o tema central da mensagem apostólica quando a igreja inicia o seu trabalho. Eles se reuniam em torno de Jesus, não em torno de um programa. Eles se reuniam em torno da pregação da cruz, não em torno de músicas. Eles se reuniam em torno do memorial, da celebração, da ordenança, da ceia do Senhor, que simbolizava a morte de Cristo, que simbolizava a igreja, que apontava para a volta de Cristo. Isso era central no culto, porque era a própria mensagem do Evangelho. E isso fazia toda a diferença na mensagem que eles pregavam. Eles se reuniam, em última análise, em torno de Jesus Cristo, Senhor. Não o Senhor, o Jesus Cristo carpinteiro. Não o profeta judaico apocalíptico, como havia tantos outros no primeiro século. Mas a afirmação, Jesus é Senhor. Deus o fez Senhor e Cristo. Em nenhum outro nome há salvação. Isso era central, a mensagem deles. E quando chega aqui, a preocupação de Paulo é manter a mesma coisa, é manter o mesmo evangelho. Paulo não olha para aquela grande cidade, com aquele templo enorme, que é o templo que chama a atenção, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, centro religioso, centro cultural e centro financeiro, numa das principais cidades da província da Ásia, que era uma das principais províncias romanas. Ele não olha para aquilo e diz, nós precisamos aqui de uma outra estratégia. Isso aqui vai causar um certo problema com esse ou com aquele grupo. Tem aqui uns judeus que são exorcistas. Tem aqui uma sinagoga que pode resistir. Tem aqui um grande movimento em torno desse templo. Nós precisamos de pessoas estrategicamente preparadas. Nós precisamos de pessoas aqui que sejam pontos onde a gente possa se apoiar para, então... Não, Paulo olha para aquele grupo e diz assim, esse grupo precisa conhecer o Evangelho de Cristo, confiar no Evangelho de Cristo e pregar o Evangelho de Cristo. Isso é tudo que a gente precisa para conseguir fazer a obra aqui. Porque é tudo que funciona. E é a única coisa que funciona. O Evangelho de Cristo. Você pode fazer de diversas formas. Você pode até ter estratégias, mas se o fundamento, a base, se o objetivo, se o centro não for o Evangelho de Cristo, do nome de Cristo, Cristo apresentado como Senhor ressurreto, Cristo apresentado como o único que coloca você de volta no relacionamento correto com Deus, Cristo que resolve o problema da culpa do pecado, Cristo que resolve o problema da eternidade e do inferno. Então nós não fizemos absolutamente nada, irmãos. Nada. Sábado que vem nós vamos estar numa comunidade carente do Rio de Janeiro. Com um trabalho que nós apoiamos, ainda que de forma muito tímida, mas apoiamos já há algum tempo. Fazendo um trabalho que já realizamos outras vezes. Porque nos preocupamos com as pessoas. Nos preocupamos que elas tenham o que comer. Nos preocupamos com que elas tenham outra perspectiva da existência. Mas se Cristo não for apresentado a essas pessoas, se o céu não for colocado diante delas, se o inferno não for colocado diante delas como realidades, nós não fizemos o trabalho de igreja. A igreja não é ONG. A igreja não pode se satisfazer quando faz tudo que uma organização não governamental é capaz de fazer. Qualquer grupo pode fazer isso. Tem um monte de grupo fazendo isso. Espíritas fazem isso. Lions Club faz isso. Até a maçonaria faz isso. Nenhum deles é capaz de apontar o caminho de salvação para os homens. E alguns deles certamente apontam o caminho da perdição. Só o Evangelho faz isso.
Somente o Evangelho. É por isso que nada é mais glorioso sobre a face da terra do que a igreja. Cristo morreu pela igreja. E por isso, quando você muda o evangelho que a igreja crê, no qual a igreja crê, e o evangelho que a igreja prega, você tira da igreja a sua identidade de igreja. Não importa se está falando o nome de Jesus, como esse grupo falava. Não importa se você é chamado de discípulo, como esse grupo era. Não importa se você vive diferentemente dos outros, como esse grupo vivia. É preciso que se conheça o nome de Jesus e todas as implicações desse nome segundo o Evangelho, segundo as Escrituras. Irmão, quando nós nos reunimos aqui, então, celebramos o nome de Jesus. Cantamos no início desse culto, né? Cantai o nome de Jesus. Você se reúne em torno de uma pessoa. Essa pessoa está revelada nas Escrituras. Essa pessoa não está revelada nos seus sentimentos. Em como você se sente no culto, não quer dizer absolutamente nada. Você pode chegar aqui caído, despedaçado. Aliás, é bom que a pessoa despedaçada venha para cá. Você ouve um irmão dizendo, eu estou desanimado. Então, teu lugar é na igreja, na reunião, em torno da qual pecadores, iguais a você, alguns animados, alguns desanimados, alguns cansados, outros entusiasmados, vão se reunir em torno da pessoa de Cristo Jesus que é apresentada nas Escrituras. Não é como você se sente. Você vier para cá quebrado, angustiado, desanimado, Cristo é o mesmo. Você vier para cá muito contente porque hoje, no primeiro dia de horário de verão, você que detesta o horário de verão, acordou extraordinariamente bem, bem disposto. E aí você vem para cá e chegou antes do horário do culto. Olha só, você não chegou atrasado. Quando você chegou, ainda pegou o primeiro hino que foi cantado e tal. E aí você acha que Jesus hoje está melhor do que ontem? Ou no domingo passado, quando você veio para cá muito desanimado? Ele é sempre o mesmo. Você vai encontrá-lo sempre do mesmo jeito. Quando você vem desanimado e tem uma visão de Cristo no culto, você é revigorado. Quando você vem muito animado, você coloca isso à conta da graça de Deus e da glória a Ele e não confia nesse estado de espírito, porque você não é chamado a servir ao Senhor só quando está se sentindo bem. Você pode aplicar isso à sua saúde, você pode aplicar isso ao seu cansaço durante a semana porque teve muito trabalho, ou teve pouco trabalho, ou você pode aplicar isso à sua família, porque hoje de manhã sua esposa preparou aquele café da manhã maravilhoso. Olha, então, uau, você já chegou aqui. No domingo passado foi um desastre completo, porque ninguém achava a meia da criança, e isso deu um trabalho, quase divórcio. E aí você chegou na igreja aborrecido, dizendo, a minha esposa que atrapalha, se não fosse ela, eu chegava aqui pronto para cultuar. Você nunca está pronto para cultuar, irmão, você está sempre dependendo da graça. Talvez hoje de manhã, meu irmão, seu marido, olha só, vestiu a criança toda, deu banho nela, quando você acordou já estava pronto. Ok, aí você acordou do sonho, viu que não era bem assim. Mas aí você veio para cá, mas não, Cristo era o mesmo, mesmo quando Ele não ajuda você com as tarefas da criança. A gente precisa vir para cá, irmãos, nós vamos encontrar Cristo. Ele é digno de ser adorado, porque olha o que Ele fez em Éfeso. Olha o que Ele fez em todas as outras cidades. Olha o que Ele fez na nossa vida. Olha o que Ele está fazendo hoje. Nossos cristãos, nossos irmãos são perseguidos, mas permanecem firmes na fé. Aí um ou outro lá que estava lá no meio não era e de repente nega e vai embora, mas a maior parte sofre. Saem de uma cidade e vão para outra. O que você perdeu? Tudo. Ainda estou com a minha família aqui. Sua casa já era. Seu emprego ficou para trás. Seus bens estão lá. Vale a pena? Vale. Vale mais. Estou pronto a morrer por ele. Eu não vou trocar isso, não. Quando você vier para culto, irmão, se você estiver se aproximando do culto, das reuniões da congregação, lembre-se disso. Algumas pessoas acabam valorizando demais o culto particular, sabe? Aquele que está sozinho em casa, que deve acontecer, mas aquele flui desse, não o contrário. É daqui que vai para lá e não o contrário. Por isso há tanta insistência no Antigo e no Novo Testamento que os crentes estejam na congregação dos justos, ou na congregação dos santos, conforme o Testamento.
nós adoramos ao Senhor Jesus, nós servimos ao Senhor Jesus. Ele é digno de toda adoração. Ele é motivo suficiente. Mas, além de ser o motivo suficiente, ele ainda nos fala boas palavras de instrução, de ânimo, de encorajamento, de confrontação, de exortação, de orientação, de modo que isso vai muito mais além do que qualquer coisa que a gente consegue experimentar. Aquele trabalho em Éfeso e na Ásia rendeu o que rendeu, porque, como todo o restante do trabalho do ministério apostólico no Novo Testamento foi feito na confiança do nome de Jesus e tudo o que esse nome implica. Deus nos abençoe.